Bom, vamos avançar para o próximo tópico. Aqui. Para a gente poder fazer esse tipo de teste, né, esse tipo de amostra, é necessário ter alguns pré-requisitos, né? A gente não consegue fazer esses testes se algumas condições não forem atendidas. A primeira é justamente que a amostra feita seja aleatória simples. Tá? O segundo é que existe um número fixo de tentativas e chances constantes entre as tentativas e pelo menos 5 casos sim e 5 casos não. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, se houvesse menos desses 107, se houvesse menos de 5 pessoas que não votaram no candidato, ou então menos um candidato lá que tem menos de 5 pessoas que votaram nele, você já não consegue mais fazer estimativas, né? Então, todo cálculo de proporções, você tem que ter pelo menos 5 na proporção que teve e 5 que não teve, né? Ou os dois, mas tem que ter no mínimo 5. Por isso aqueles candidatos lá que quase nunca... sabe aqueles candidatos não pontuaram? Sei lá, o cara aqui do PCO, aquele candidato que é tão nanico que nem aparece. Às vezes ele aparece, às vezes ele tem 1 ou 2 votos numa amostra. Mas a quantidade é tão pequena, mas tão pequena, que você não consegue nem fazer estatística a respeito dele. Aliás, isso é o motivo porque você não consegue fazer muito bem estatística para voto em candidatos para eleições proporcionais. É muito difícil você fazer, por exemplo, pesquisa para saber em quem é que as pessoas vão votar para deputado, quem as pessoas vão votar para vereador, porque o número de cada candidato que aparece na pesquisa é muito baixo. Você tem um monte de candidatos e aqueles que são de fato pontuados muitas vezes caem abaixo do que é confiável de você fazer estatística. Então, prestem atenção sempre antes de fazer qualquer teste de cálculo de tamanho de amostra, de confiabilidade, pensem se os pré-requisitos estão sendo atendidos. Uma outra forma, né, de você calcular, e aqui é pura álgebra, né, é a mesma fórmula que estava antes, ela só foi reorganizada aqui os termos, que é você calcula o tamanho do n, né, pelos outros termos da equação, o tamanho da proporção, a margem de erro que você espera e o valor alfa. Tá? Ora, antes de você tem um problema aqui. Você não sabe o valor que cada um dos candidatos, ou enfim, da estatística que você está querendo da amostra, ela vai ter antes de você calcular a amostra. E dependendo da situação, você realmente precisa calcular o tamanho da amostra antes de fazer a pesquisa. Você não pode falar, olha, eu vou ficar pesquisando pessoas até o candidato X ter 95% de confiabilidade. Então, como calcular o tamanho de amostra antes de saber o resultado de votação de qualquer candidato ou a chance de ocorrer qualquer fenômeno dentro da sua amostra? Olha, o que o livro recomenda é pensar no pior cenário, que é o cenário em que cada candidato, cada opção tem exatamente 50% de chance de ocorrer. Quando a gente faz isso, né, P vezes Q, ele se torna igual a 0,25. Tá? Então, isso aqui é um truquezinho que é feito para a gente poder calcular o tamanho de amostra quando a gente não tem o valor a chance de ocorrer os fenômenos. A gente só tem a margem de erro, a gente pode determinar a priori, e a tabela Z, que a gente já sabe onde procurar, é super fácil de encontrar. Então, tá bom. Vamos fazer mais o exercício? Será que vocês conseguem fazer esse exercício, hein? Se eu der 5 minutos, vocês conseguem calcular? Aqui, ó. Tá? E aí, pessoal? Se eu der para vocês fazerem esse exercício aqui, vocês conseguem? Fiquem aí. O que vocês acham? Aqui, ó. É basicamente uma margem de erro de 3%, uma proporção de 0,666, 0,66,
e o índice de confiabilidade 95%. Alguém consegue calcular o N aqui? A fórmula já está aqui. E aí, o que vocês acham? Querem gastar uns 5 minutos nisso? Pessoal? Sim. A gente pode Sim? Então tentar. tá bom. Tá bom, então dá 5 minutos. Tá? Então, vou fazer o seguinte, vou parar a apresentação e compartilhar minha janela. Então tentem aí, tá?